Seja bem-vindo ao canal do Tinhoso. Vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Isomeria. Gente, o que quer dizer isomeria? Iso é igual, meria, partes. Então, são substâncias que têm partes iguais. A mesma fórmula molecular. Eu coloquei aqui dois exemplos. Etanol, um álcool. Eu tenho metóximetano, um éter. Se contarmos a quantidade de elementos químicos do álcool, vai dar quantos? Então, eu tenho dois átomos de carbono, C2. No éter, dois também, C2. Hidrogênios, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis no álcool. No éter, um, dois, três, quatro, cinco, seis. H6. Oxigênio, gente, eu só tenho um aqui no álcool e um também no éter. C2H6O, C2H6O. Percebam, gente, eles têm a mesma fórmula molecular. Se os compostos são diferentes e apresentam a mesma fórmula molecular, eu estou em um caso de isomeria. Tudo lindo? O que é que isso afeta, gente? Eles vão ter propriedades físicas, químicas ou fisiológicas diferentes. Tudo lindo? Vamos nessa. Primeiro caso, isomeria, gente. Nós vamos ter três casos de isomeria. A isomeria plana ou constitucional, essa primeira que a gente está vendo. As substâncias apresentam a mesma forma molecular, mas no plano elas são diferentes na hora que eu vou montar. A gente tem a isomeria geométrica, que é a cis e trans, e a isomeria óptica, que trabalha com carbono quiral, desvio da luz para a direita ou para a esquerda. Vamos agora para a isomeria plana. A gente tem cinco classes, cinco tipos de isomeria plana ou constitucional. Quais são? A gente tem a primeira de função, onde os grupos funcionais são diferentes. A gente tem a tautomeria ou tautomérica, ocorre equilíbrio químico entre duas substâncias, uma se transforma em outra em um sistema. A de cadeia, a nossa terceira, onde as cadeias são diferentes, cadeia aberta, cadeia fechada, normal, ramificada. A quarta, compensação ou metameria, onde a presença do heteroátomo ele muda a sua localização, sua posição. E última, a isomeria de posição, onde o grupo funcional, ou a ramificação, ou a insaturação, ela vai mudar na cadeia. Tudo lindo? Então vamos ver cada uma. Vamos nessa. Quando eu vou para o primeiro caso de isomeria, que é a isomeria de função, ela diz que as funções elas precisam ser diferentes e elas vão apresentar a mesma fórmula molecular. Aí eu vou falar para vocês quatro casos principais. O primeiro, álcool e éter, sempre vai ocorrer com esse par. Eu tenho aqui na minha esquerda meu álcool, butanol, e meu éter, etoxetano. Ambos apresentam a mesma quantidade de elementos químicos, logo, eles são isômeros. Se as funções são diferentes e apresentam a mesma fórmula molecular, eu estou em um caso de isomeria de função. Quantos carbonos eu tenho? Aqui, gente. Um, dois, três, quatro. Também no éter eu vou ter quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Quando analiso o hidrogênio no álcool, 3, 5, 7, 9, 10. E no éter, 3, 5, 7, 10. E um átomo de oxigênio, certo? Só para a gente conferir aí como é que a gente vai contar a quantidade de elementos. Vamos nessa. Segundo caso de isomeria de função, aldeído e cetona. Lembrando que esse par é o que mais cai no Enem, são os principais casos. Não vai ter aldeído com éster, nem cetona com álcool. Tudo lindo? Então, se eu tenho um butanal, um aldeído do lado esquerdo, e a cetona, a butanona, no lado direito, e ambos apresentam a mesma fórmula molecular, eu estou em um caso de isomeria de função. Vamos para o próximo. Terceiro caso de isomeria de função, o par ácido carboxílico e éster. Terceiro par
que mais cai no Enem. Quando eu tenho o ácido carboxílico aqui na minha esquerda, que é o ácido butanóico, eu tenho um éster, que é etanoato de etila no lado direito, e ambos apresentam a mesma fórmula molecular, eu estou num caso de isomeria de função. Vamos nessa. Quarto caso de isomeria de função: álcool aromático, éter aromático e fenol. Quando eu analiso aqui a fórmula do álcool aromático, que é o fenilmetanol, gente, ele vai ter a mesma fórmula do éter aromático, metoxibenzeno, que vai ter a mesma fórmula molecular do 2-metilfenol. Se esses três compostos são diferentes em relação ao seu grupo funcional e apresentam a mesma fórmula molecular, eu estou em um caso de isomeria de função. Tudo lindo? Vamos contar a quantidade de carbono dos elementos químicos, só para a gente treinar. Quando eu vou aqui para o álcool aromático, a quantidade de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No heteromático: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No fenol: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que dar igual, né, gente? Para ser isômero. Hidrogênios: 2, com mais um, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No heteromático já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no fenol, 3 com mais um, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo lindo? Pode ter questões que vai pedir para você encontrar a fórmula molecular. Beleza? Vamos nessa. Segundo caso de isomeria plana ou constitucional, a nossa tautomeria ou isomeria dinâmica. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu vou ter dois compostos em um sistema, onde um vai se transformar em outro. Vai ocorrer a migração de um átomo de hidrogênio e a mudança da ligação π nessa estrutura. Os principais casos que nós vamos ter é o aldoenólica, que é o aldeído se transformando em enol, e a cetoenólica, que é a cetona se transformando em enol. Vamos nessa. Primeiro caso de isomeria, a aldoenólica. Eu tenho aqui meu aldeído no lado esquerdo, propanal, e eu tenho enol no lado direito, propen-1-ol. Ah, professor, o que é o aldeído? Aldeído, tem que lembrar, vai na nossa aula, é a carbonila ligado ao hidrogênio, é o famoso show satanás. Lembra disso, que você não esquece mais. No enol, eu vou ter minha hidroxila ligada a um carbono insaturado. Isso é enol, viu, gente? Não é álcool não, professor? Não, álcool é hidroxila ligada ao carbono saturado. Eu tenho aqui o aldeído. O que, que vai acontecer, gente? Eu tenho aqui meu carbono alfa. Ah, professor, o que é o carbono alfa? É o carbono adjacente à nossa carbonila. Ah, professor, eu não lembro o que é carbonila. Carbonila é o carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Agora você já está sabendo. O que é que vai acontecer, gente? Esse carbono aqui tem dois átomos de hidrogênio, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó. O que é que vai acontecer, meu povo? Essa dupla ligação, essa ligação π que tem aqui, ela vem para cá, ó. Por isso que aqui está dupla, gente, no lado direito, o menor, a dupla ligação aqui. Ele vai ficar com a carga negativa. Esse hidrogênio aqui, ó, meu povo, vai se ligar a esse oxigênio. Olha ele aqui, o hidrogênio do carbono alfa. Então, um se transforma em outro. Eu estou no caso de equilíbrio aldoenólico, logo é uma isomeria dinâmica ou tautomérica. Vale a pena lembrar que o enol ele é instável e o aldeído é estável. Posso representar essa seta, gente, como equilíbrio, tendendo menor para o lado da direita e maior para o lado da esquerda, porque é mais estável o aldeído, viu? Pode ser analisado também desta forma. Vamos nessa. Isomeria plana ou constitucional, a nossa tautomeria ou isomeria dinâmica. Agora a gente vai falar da cetoenólica. É a cetona se transformando em enol.
e o enol se transformando em cetona, um equilíbrio cetoenólico. Então, nossa propanona, gente, eu tenho aqui dois carbonos ligados a ela. Ah, professor, o que é cetona? Gente, cetona é nossa carbonila entre carbonos, não esquece isso. E o que é o enol? É nossa hidroxila ligada ao carbono insaturado. O que é que vai acontecer? Meu carbono alfa, que pode ser o da esquerda ou da direita, é o carbono que está adjacente, ligado à nossa carbonila. O que é que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai se ligar ao oxigênio. E essa dupla, a ligação pi, vou botar tracejado, já projetando a ligação pi que mudou de posição. No propen 2-ol. Ressaltando, o enol ele é instável e a cetona é estável. O que quer dizer, gente? Quer dizer que o meu equilíbrio químico ele vai tender menor para o lado da direita e maior para o lado da esquerda. Por que isso? Porque a cetona, como eu já falei, ela é estável. Vamos nessa. Um exercício aqui, gente, só para a gente fixar. O equilíbrio CH3CO, CH3, opa, isso aqui é uma cetona. Olha o equilíbrio ocorrendo aqui, seta dupla. CH3C dupla CHOH. Opa, isso aqui é um enol. Isso aqui é o equilíbrio cetoenólica. Se é um equilíbrio cetoenólica, gente, eu estou num caso de tautomeria. Não é uma reação ácido-base, não está ocorrendo ressonância, não houve mudança no NOx e não houve nenhuma reação com água. Tudo bem? É um caso de isomeria. Vamos nessa. Isomeria de posição. Seria isso, gente. Eles precisam ser do mesmo grupo funcional. E o que é que vai mudar? Vai mudar a posição do grupo funcional, insaturação ou a nossa ramificação. O nosso primeiro caso aqui, gente, eu tenho um hidrocarboneto, sim, então está no critério de isomeria de posição, possui a mesma fórmula molecular e minha dupla ligação está começando no carbono 1 e finaliza no carbono 2. Essa cadeia tem 4 carbonos. Quando eu vou para o composto da direita, eu percebo que minha insaturação ela começa no carbono 2. Opa, se são do mesmo grupo funcional e apresentam a mesma fórmula molecular e mudou a posição da minha insaturação, eu estou num caso de isomeria de posição. Tudo lindo? Vamos para o próximo. Isomeria de posição, vai ocorrer a mudança da localização do grupo funcional, da insaturação ou ramificação. E precisam ser do mesmo grupo funcional. Vamos ver se esses compostos entram nesse critério. Eu tenho um álcool no lado esquerdo e álcool também no lado direito, mesmo grupo funcional. E apresentam a mesma fórmula molecular. Agora vamos analisar a estrutura. Quando eu vejo aqui, eu tenho uma hidroxila nos dois. O que é que está acontecendo? Minha hidroxila aqui na direita, ela começa no carbono 1. Minha hidroxila da direita, eu começo no carbono 2. Se são do mesmo grupo funcional, apresentam a mesma fórmula molecular e o que mudou foi a localização do grupo funcional. Eu estou num caso de isomeria de posição. Tudo lindo? Vamos nessa. Mais um caso, gente, de isomeria de posição, onde os grupos funcionais precisam ser o mesmo. O que vai ocorrer é a mudança na localização do grupo funcional, da ramificação ou da insaturação. Vamos ver se esses dois compostos se enquadram. São do mesmo grupo funcional? Sim, são hidrocarbonetos, dois. Apresentam a mesma fórmula molecular. E o que está acontecendo, gente? Eu tenho um composto que tem ramificações. O que é ramificação? É um carbono que fica pendurado. Vamos contar aqui. Eu começo a contar da esquerda para a direita, porque minha ramificação precisa ficar com o menor valor possível. No composto da esquerda, ele cai no carbono 2. No composto da direita, 1, 2, 3, 4, 5. Ela cai no carbono 3. Então, eu tenho isômeros aqui que apresentam a mesma fórmula molecular. E o que mudou? A posição da ramificação.
Eu estou no caso, então, de isomeria de posição. Vamos nessa. Quarto caso, isomeria plana ou constitucional, a isomeria de cadeia ou de núcleo. Eles precisam ser do mesmo grupo. Eles vão se diferenciar pela cadeia carbônica. O que seria isso? Aberta e fechada, ramificada e normal. Vamos ver nosso caso? Eu tenho aqui os dois são hidrocarbonetos, então são do mesmo grupo. Um é cadeia normal. O que seria cadeia normal, gente? Não tem ramificação, gente. Se eu perceber aqui, eu tenho a sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No da direita, eu tenho aqui uma sequência de carbonos, só que nessa sequência de carbono eu tenho um carbono pendurado, eu tenho um carbono ramificado, como se fosse ramos de uma raiz. Tudo lindo? O que é que acontece? E apresentam a mesma forma molecular. E o que difere entre eles é o tipo de cadeia, uma cadeia normal e outra cadeia ramificada. Eu estou num caso de isomeria de cadeia. Vamos nessa. Próximo caso. Isomeria plana ou constitucional. Estamos analisando a isomeria de cadeia ou de núcleo. Eles precisam ser do mesmo grupo funcional. Eles vão diferenciar pela cadeia carbônica, se a cadeia é aberta ou fechada, ramificada ou normal. Tudo lindo? Então, analisando os dois compostos abaixo, gente, percebe que só tem carbono e hidrogênio, então são hidrocarbonetos. Um é cadeia aberta, a outra é cadeia fechada. Uma é saturada, a outra é insaturada. Novamente, apresentam a mesma forma molecular. A cadeia é aberta, ou seja, essas pontas não se uniram. O outro é cadeia fechada, as pontas se uniram formando estrutura geométrica. Então, eu estou num caso de isomeria de cadeia ou núcleo. Tudo lindo? Vamos para o nosso último caso. Isomeria plana ou constitucional. Nosso último caso, isomeria de compensação ou metameria. O que acontece aqui, gente? O meu heteroátomo ele vai mudar a sua localização. Então, se você está vendo que eu tenho dois compostos e a questão enunciada está perguntando se são isômeros de compensação metameria, você vai analisar se esses dois compostos apresentam heteroátomo. Se tem heteroátomo, você não pensa duas vezes. É metameria ou compensação. Vamos analisar? Eles precisam ser do mesmo grupo funcional, eles possuem a mesma fórmula molecular. Mas o que está acontecendo aqui, gente? No composto da esquerda, o etoxetano, eu tenho no lado direito do oxigênio dois átomos de carbono. No lado esquerdo do oxigênio, dois átomos de carbono. Quando eu vou na direita, no lado esquerdo do oxigênio, eu tenho um átomo de carbono. No lado direito, eu tenho três átomos. Se mudou a posição do heteroátomo, que eu estou colocando aqui em asterisco, é um caso de isomeria de compensação ou metameria. Ah, professor, mas eu não sei o que é heteroátomo. Quando tem um átomo diferente do carbono, entra o carbono. Ah, professor, só pode ser oxigênio? Não, pode ser enxofre, pode ser nitrogênio. Tudo lindo? Então vamos nessa. Isomeria plana ou constitucional. Outro exemplo de isomeria de compensação ou metameria é a presença do heteroátomo. O heteroátomo, um átomo diferente do carbono. Entre carbonos vai mudar de posição. E eles precisam ser do mesmo grupo funcional. Eu tenho aqui o éster do lado esquerdo e do lado direito eu também tenho um éster. O que é que eu tenho aqui, gente? Olha o meu heteroátomo, um átomo diferente do carbono entre carbonos. Eu estou colocando aqui um asterisco. O que é que está acontecendo, gente? Nesse éster, eu tenho aqui dois átomos de carbono no lado esquerdo e dois átomos de carbono no lado direito. Quando eu vou no composto da esquerda, que é o propanoato de metila, eu tenho três átomos de carbono no lado esquerdo e um átomo de carbono no lado direito. Perceba, meu heteroátomo ele mudou sua localização, ele se movimentou. Se isso ocorreu e eles apresentam a mesma fórmula molecular, eu estou num caso de isomeria de compensação ou metameria. Vamos nessa. Para fixar, gente, vamos fazer esse exercício? Associe os pares de compostos dos dois grupos com o tipo de isomeria existente entre eles. Quando eu vou para esse primeiro caso aqui, gente, como falei para vocês, eu não vou pensar duas vezes. Tem heteroátomo, ó, eu estou num caso de isomeria de compensação. Então, é 1, 2,
Coloca aqui, ó. Segundo, opa, eu tenho uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Logo, eu estou no caso de isomeria de cadeia. 2, 3. No terceiro caso, meu povo, esse cloro aqui na cadeia fechada, no aromático, 1, 2, e aqui no da direita, 1, 2, 3. Mudou a sua posição de 1 e 2, foi para 1 e 3. Se isso ocorreu, eu estou no caso de isomeria de posição, 3, 4. E nosso último caso, gente, eu tenho aqui nessa cadeia fechada um álcool. E nesse outro aqui, éter. Opa, as funções são diferentes. E álcool com éter, eu estou num caso de isomeria de função. Então, 4, resposta da alternativa, letra D. Beleza? Ficamos por aqui e vamos nessa. Mais um exercício, gente, para a gente fixar nosso assunto de isomeria plana ou constitucional relativamente ao álcool secundário de forma molecular C3H7OH. É incorreta afirmar. Então, vamos marcar a errada. Primeiro, vamos encontrar nossa fórmula. Eu tenho 3 átomos de carbono. A ligação é simples. Eu vou ter 7 átomos de hidrogênio. Carbono faz 4 ligações. Eu já tenho aí 5 átomos de hidrogênios, 7, e agora o 8 átomos de hidrogênio com OH. Letra A, tem forma molecular H3, CH2, CH2OH. Falso. Esse álcool é um álcool primário, não é um álcool secundário. O que é um álcool primário, professor? É aquela hidroxila está ligada a um carbono primário. O que é um carbono primário? É o carbono que faz ligação apenas com carbono. Então, nossa questão, a incorreta é a letra A. É o propan-2-ol? Verdadeiro. É a isômero de posição do propan-1-ol? Sim, gente. Se montarmos essa estrutura do propan-1-ol, percebemos que nossa hidroxila está no carbono 1. Se isso ocorre, eu estou num caso de isomeria de posição. O grupo funcional mudou de posição. Verdadeiro. É a isômero de função do metóxi-etano? É o éter. Éter e álcool são isômeros de função. Não possui isomeria de cadeia. Gente, para ser isomeria de cadeia, ou é cadeia aberta e fechada, ramificada ou normal. Se eu colocasse aqui uma cadeia fechada com 3 átomos de carbono em minha hidroxila, a quantidade de hidrogênios vai ser diferente, porque o carbono faz 4 ligações. Então, a fórmula seria C3H6O. É diferente do C3H7OH. Então, a letra E está verdadeira. Tudo lindo? Vamos nessa. Considere as afirmações. O propanal é isômero da propanona. Vamos montar, gente? Aqui o propanal é um aldeído e a propanona é acetona. Eles são isômeros de função, mas a gente tem que analisar a fórmula. Então vamos para aqui. Propanal vai ter 3 carbonos. Meu aldeído, que é a carbonila ligado ao hidrogênio, sempre está nas extremidades. E eu coloco os outros átomos de hidrogênio. A ligação é simples entre os carbonos porque é ampla. Quando eu vou para a propanona, eu tenho 3 átomos de carbono. Minha carbonila está entre carbonos. Então, eles apresentam a mesma fórmula molecular. C3H6O. Verdadeiro. O etilmetiléter é isômero do propan-2-ol. Se é éter e álcool, eles são isômeros, gente. Vamos ver a fórmula? CH3, CH2, CH3. Quando eu vou para o álcool, CH3, CH, CH3. Minha hidroxila está aqui, gente. Carbono 2. Se a gente contar a quantidade de carbonos, C3, a quantidade de hidrogênios vai dar 3 com mais 2, 5, 8. 3 com mais 3, 6. Com mais 2, 7 e 8 e 1 átomo de oxigênio. Verdadeiro. Terceiro, propan-ol é isômero do propan-2-ol. Gente, aqui não pensa 2 vezes. Mudou a posição do que? Da hidroxila na cadeia. Verdadeiro. 4. Propioamina é isômero da trimetilamina. Gente, eu não preciso nem fazer fórmula. Eu tenho uma amina aí nos dois, é o mesmo grupo funcional. O que mudou foi a cadeia, são isômeros de cadeia. Mas para reforçar, vamos montar a fórmula. Propioamina. Eu tenho amina, NH2. Quando eu conto aqui a quantidade, vai ficar C3. Hidrogênios 3, 5, 7.
9 e um átomo de nitrogênio. Quando eu vou para a trimetilamina simétrica, tenho meu nitrogênio e meus 3 radicais metil ligados ao nitrogênio. Se eu contar aqui, vai ficar C3H9N. Se deu a mesma forma molecular e apresenta a mesma função, logo ocorre um caso de isomeria verdadeiro. Letra A é a correta aqui, gente. Todas estão corretas. Vamos nessa? Curte aí que eu agradeço muito. O Tinhoso fica feliz.